Sim. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. A nossa live de hoje. Hoje vai ser com uma convidada super especial, minha colega, a doutora Karine. A doutora Karine, ela é pediatra especializada em alergologia, em alergia. E ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre intolerância à lactose versus alergia à proteína do leite de vaca. Vamos descobrir tudo sobre a diferença entre essas duas doenças. Vamos convidar a doutora Karine para entrar aqui com a gente. Aí embaixo vocês vão encontrar um aviãozinho. Enviem esse aviãozinho para as amigas de vocês que têm filhos pequenos, filhos com suspeita de algum desses dois diagnósticos, para que eles possam também nos assistir e coloquem muitos coraçõezinhos para deixar a gente muito feliz. Então vou chamar a doutora Karine já para entrar aqui conosco. Cá, cadê tu? Já... Olá, Cá, Oi, muito doutora bem-vinda. Carolina. Muito obrigada por Obrigada. aceitar esse convite. Já vou explicando aqui que não vou conseguir te chamar de doutora Karine, porque a gente já tem uma amizade muito grande, vai ficar muito difícil. Então vai cá, Karine. Cá, já expliquei aqui um pouquinho para quem está nos assistindo que hoje a gente vai falar a respeito de duas doenças que causam muita confusão, não é mesmo? Isso, e como? Então a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: intolerância à lactose é igual, é sinônimo de alergia à proteína do leite de vaca? Então, é totalmente diferente a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca, né? A lactose, pessoal, ela é o açúcar do leite, então ela é um carboidrato. Quando eu me refiro que o paciente tem a intolerância à lactose, ele vai ter uma deficiência que pode ser parcial ou total da enzima que vai quebrar a lactose, que nós chamamos de lactase. Os sintomas que o paciente vai ter... Pega uma caneta para mim. É exclusivamente gastrointestinal, como diarreias, cólicas, distensão abdominal. E já a alergia, o paciente, ele reconhece a substância, que é a proteína do leite de vaca, como uma substância estranha. Que os sintomas são desde sintomas de pele, como urticária, que são placas avermelhadas que dá na pele, sintomas gastrointestinal, a presença também de diarreia, que normalmente vem com muco e sangue, e problemas respiratórios, que a gente fala que é o chiado aí no peito, né? Muito comum em bebês. E a intolerância à lactose, ela tem uma idade de início? Ou desde que o bebezinho nasce ele já pode apresentar? Ou isso desenvolve mais na fase adulta? Então, ela é mais comum em crianças mais velhas e em adultos. O que acontece é que, com o decorrer da idade, o próprio organismo da criança e do adulto vai ter uma produção, né, diminuindo a produção da lactase, que vai desencadear os sintomas. Ela não é comum em bebês. E quando acontece em bebês, normalmente a gente fala que é a intolerância total da enzima, que seria uma causa genética, que é extremamente raro e com sintomas também gravíssimos. Deixa a minha assistência técnica aqui. Pera um pouquinho. Melhorou a luz? Não, ou tá ruim agora? Vê aí se tá bom, senão tu devolve aqui a luminária. Diz que a luz aqui não tá muito boa, né? Então hoje eu tô até com assistente por aqui. Então, eu ia te perguntar sobre os sintomas, mas aí acabou que já descreveu para mim, né? Quer que eu fale novamente? Não, já, não, né? já entendeu. Como que eu posso fazer o diagnóstico da intolerância à lactose? Existe exame? O diagnóstico, ele é basicamente clínico. A mãe ou o adulto, né, que refere os sintomas, normalmente a gente faz a provocação oral. O que é isso, Kai? Explica pra gente o que é provocação oral. A gente vai oferecer para o paciente o alimento que contém leite, né? Basicamente o leite mesmo, para ver os sintomas que ele vai apresentar. Existem exames? Tem exames que nós também podemos solicitar, mas lembrando que a clínica é soberana. Então, eu ofereço o leite que tem a lactose e vamos ver o que o paciente vai ter de manifestação clínica. Perfeitamente. Existe uma idade para começar a fazer esse tipo de provocação ou não, desde a criança? Se a gente desconfia que o paciente, aquela criança mais velha, como eu havia dito anteriormente, tem a intolerância à lactose, a gente já pode introduzir, porque muitos vêm aí no consultório sem usar o leite com lactose, né? O leite sem lactose há muito tempo, e a gente não sabe se realmente ele tem ou não tem. Então, a gente
oferece o leite que tem lactose, a mãe pode oferecer isso em casa mesmo, e vamos observar os sintomas. Normalmente os sintomas vai acontecer de imediato. É no mesmo dia que a mãe oferece, a mãe vai relatar os sintomas. Normalmente ela oferece de manhã e relata, doutora, no finalzinho da tarde ou à noite ele começou com cólicas, com distensão abdominal, entendeu? Que aí realmente são os sintomas da intolerância. Muito bom. E tem como tratar a intolerância à lactose? O tratamento é basicamente a exclusão do leite aí sem lactose. Existem vários no mercado. Quando é o bebezinho que a gente pensa que tem a intolerância à lactose, que não é comum, mas que pode acontecer devido à maior parte das mães, algumas aí, quer dizer, introduzirem fórmulas muito cedo. Então, a criança ainda tem uma produção deficitária da lactose. Então, com a ingestão da fórmula, isso vai piorar ainda mais. Então, quer dizer que tirar o aleitamento materno aumenta a chance da pessoa ser intolerante à lactose ou não tem nada a ver? Não, não. O que pode acontecer é que a mãe, dando tanto no aleitamento materno como na fórmula, a fórmula pode piorar, entendeu? Por ter uma deficiência parcial que é comum dos bebês. Que conforme vai crescendo, essa produção vai ficando maior. Só para o pessoal entender aqui por que a doutora Karine está falando isso. Porque o bebezinho, o intestino dele, ele ainda está, vamos dizer assim, em processo de formação. Ele não é um intestino maduro. Então, por isso a importância da gente tentar manter o aleitamento materno exclusivo pelo menos até os 6 meses de idade e não introduzir nenhum outro tipo de leite. Não, isso mesmo, né? O aleitamento, quanto mais a mãezinha puder, né, oferecer para o bebê, isso vai ter vários benefícios aí para a criança. Com certeza. E só lembrando aqui uma informação que eu anotei que eu achei útil, existe uma lei, tá, gente? Como por causa da intolerância à lactose, dos alimentos, eles têm que trazer essa informação. Se o alimento que a pessoa vai consumir contém ou não a lactose. Isso é lei, é um decreto de lei, e isso tem que ser informado em todo rótulo. Então, se a pessoa se sabe intolerante à lactose, é importante que ela leia o rótulo da embalagem, porque às vezes está escondido. Às vezes não é uma substância derivada do leite, mas na composição daquela substância pode conter a lactose. Então é importante que se leia. Não, é isso mesmo. Normalmente todos os alimentos hoje em dia que não tem lactose vem escrito no rótulo, né? Tem um queijo sem lactose, tem os biscoitos sem lactose e os leites também sem lactose. Exatamente. Pessoal, eu tô vendo que tá chegando perguntas aqui nos comentários. Para vocês pode não parecer, mas aqui pra gente eles vão correndo muito rápido para cima. Às vezes não dá tempo da gente ler. Então, se vocês puderem colocar as perguntinhas de vocês, aparece para vocês aí uma caixinha com um pontinho de interrogação. Coloca as perguntas ali, que quando tiver faltando uns 20 minutos mais ou menos para a gente finalizar a live, a gente responde essas perguntinhas para vocês. Karine, e quanto à alergia, que a gente também chama de APLV? O que é isso, afinal? A PLV é o organismo da criança que a proteína ela não é carboidrato. Então, vai reconhecer essa proteína, né, como uma substância estranha, que vai desencadear todas as manifestações. E lembrando aos pais que as manifestações, elas não são exclusivamente gastrointestinal. Vai ter manifestação na pele, vai ter manifestação respiratória, do trato gastrointestinal e pode levar até alguma manifestação potencialmente grave, que a gente chama de choque anafilático. Muito grave. E isso tem que ser reconhecido, né? Exatamente. As mães precisam reconhecer o sintoma e saber que aquele bebezinho não tá bem. Então, isso existe também uma outra forma de diagnóstico ou é a mesma forma que a gente faz o diagnóstico da intolerância? Já na alergia à proteína do leite de gado, só retomando um pouquinho, como que eu vejo a prevalência? Normalmente, a prevalência é maior em bebês. Aquela mãezinha que estava amamentando e aí, por motivos de ter que voltar ao trabalho, tudo introduziu a fórmula. A fórmula, ela é leite de gado, mas ela é leite de gado modificado. Então, quando nós desconfiamos da alergia à proteína do leite de gado, que existe aquela manifestação rápida, que acontece segundos até 2 horas após a ingestão do leite, e aquela manifestação tardia. A criança pode ter sintomas semanas ou dias após a ingestão do leite.
Quando é a manifestação rápida que acontece, que pode acontecer na maioria das vezes, existe exame sim. Os exames nos ajudam a associar com a clínica. Mas lembrando que exame isolado, sem clínica, não é diagnóstico de alergia. A clínica é sempre soberana, né? Exatamente. E a provocação oral, que a gente também faz, né, no bebê, iniciando o leite, a fórmula que tem leite de gado e observar os sintomas. E esse diagnóstico, esse tipo de exame, o que tu prefere? A gente sabe que existem as opções tanto do prick test, que para quem não sabe é aquele teste de puntura que a gente faz aqui ó, no antebraço das crianças, e existem também exames de sangue que a gente pode utilizar também. Tem alguma preferência de consultório, pela sensibilidade? O que tu costuma utilizar mais? Então, isso vai muito basicamente, Carol, na clínica e na sintomatologia da criança. Porque se a criança tiver uma alergia, né, à PLV, que aí já é mediada, a gente sabe que pode levar ao choque anafilático, uma reação alérgica gravíssima, que pode levar ao óbito da criança. Então, quando eu vejo, né, que realmente já é mediada, o ideal basicamente é começar pela solicitação através do sangue, mesmo para a gente ver. E aí correlacionar com a clínica. Se a criança não tem sintoma grave, eu até posso fazer o prick test, mas sabendo que essa criança pode ter uma reação grave. Uhum. E existe uma idade que a gente começa a solicitar esses exames ou não? A partir da suspeita pode ser feito? Não, a parte basicamente da suspeita que nós temos da alergia, já pode ser feita a solicitação. Normalmente eu no consultório, qual que é a minha rotina? Quando a mãezinha vem, né, com queixa aí que a gente desconfia que a criança tem uma alergia à proteína do leite de gado, o que eu faço basicamente é mudar o leite da criança. Uhum. Quando a clínica é bem fidedigna, né, se assemelha muito a realmente a PLV, eu mudo de leite, iniciando uma fórmula que não contém o leite de gado, para ver a sintomatologia da criança. Aquela criança que melhorou retirando o leite, a gente pode fazer a provocação oral, que é introduzindo novamente um leite que tenha proteína para ver se realmente ela vai ter os sintomas. Então, basicamente... Então quer dizer que assim, para quem está nos assistindo, a alergia é a proteína do leite da vaca. Quer dizer que eu posso introduzir leite de outros mamíferos, por exemplo? Não, não pode introduzir. Porque a proteína do leite de gado, ela é muito comum à proteína de outros mamíferos, que é ovelha, cabra, algo muito comum aqui no interior, onde eu moro. Certo. Os pais perguntam, doutora, tem alergia, mas eu tenho uma cabra, posso dar o leite de cabra ou de ovelha? Não pode, gente, porque ele também vai fazer reação à proteína desses outros animais. Perfeito. Isso eu perguntei porque muita gente fala isso, né, Ká? A gente vê, não, mas eu vou substituir, sei lá, por qual animal, mas eles têm a tendência a achar que é só por causa da vaca, porque chama, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Às vezes, de repente, até era bom rever essa nomenclatura, né? Dessa doença. Tem que ser alergia ao leite, né? Alergia ao leite, exatamente. E o que eu ia te perguntar também, que era relacionado a isso também. E outros leites que não sejam de mamíferos, pode? Se a criança tem alergia ao leite de gado, o que a gente vai dar é basicamente uma fórmula. O leite de caixinha em si, todos esses leites de caixinha que tem em mercado, é leite de gado. Então, a gente vai introduzir uma fórmula. Ou uma fórmula que é extensamente hidrolisada, que a gente fala que tem pequenos pedaços da proteína, ou uma fórmula de aminoácido, que não tem nada de proteína. E se tiver no aleitamento materno, e a gente desconfia dos sintomas, a gente vai tirar o leite e derivado da dieta da mãe. E leite de soja? O leite de soja até pode, mas eu só posso iniciar naquelas criancinhas maior de 6 meses de idade. E quando os sintomas, né, realmente é uma alergia imunológica, que a gente fala que é aquela alergia, como eu tinha dito, que acontece segundos até 2 horas. Se ela for não mediada, eu não posso oferecer para a criança. Eu vou voltar um pouquinho só nos exames que a gente estava falando, porque também é importante dizer que mesmo que o exame venha negativo,
Se a criancinha for muito pequena, isso não significa que ela não seja alérgica, porque às vezes Isso. ainda não deu tempo, tá, gente, do sistema imunológico daquela criança responder. Então o exame vem negativo. Por isso que a doutora Karine falou lá no início que a gente até faz exame, mas que a clínica é sempre soberana, porque a gente não leva tanto em consideração o exame, porque ele pode vir num resultado falso negativo ou falso positivo, e a gente leva assim em consideração a história, o sintoma e tudo aquilo que aquela criança está sentindo. Isso mesmo. Karine, outra pergunta que eu tenho para te fazer. Tu tocou no assunto ali da amamentação da mãe. Aham. A mamãe, enquanto grávida, ela tem que fazer alguma coisa ou não? Isso é depois que o neném nasce? Existe alguma forma de prevenção? É isso que eu estou querendo saber. Então, teoricamente, prevenção não. A mãe, na gravidez, a dieta dela pode ser normal. Isso não influencia se a criança vai ou não ter alergia. Quando a gente desconfia da sintomatologia, a gente retira o leite e derivados da dieta da mãe. Mas uma prevenção durante a gravidez, isso não é feito. Então, depois que o bebezinho nasce, em se suspeitando que a criança vai ter essa alergia à proteína do leite, a mãe também tem que ficar com uma dieta restrita. Exatamente. E se algumas crianças, bebês, que estão em aleitamento materno, mesmo a mãe, tirando o leite e derivados da dieta, muitas crianças ainda não melhoram. Então, a gente tem que pensar que esse bebê está sendo sensibilizado a outras proteínas, que é o trigo, o ovo, a soja, que também é muito comum. Eu ia te perguntar isso depois, mas já que tu tocou, já fala. É porque às vezes faz uma reação cruzada, né? A gente às vezes não entende por que vai tomar todos aqueles devidos cuidados e a criancinha realmente não melhora. Então, deixa eu ler uma pergunta aqui. Fator genético. Se a mãe os filhos podem vir a ser? Não. O que tem é que a deficiência genética, né? Que a gente fala da intolerância à lactose, a total, que eu não tenho nada da enzima, ela é extremamente rara. São poucos casos descritos na literatura, não é predominantemente aqui no Brasil, e a criança vai ter sintomas graves desde o nascimento, né? Nasceu, ingeriu leite, a fórmula que tem lactose, a criança vai apresentar os sintomas. E outra coisa que ia ser feita. Já perguntei aqui, ó. Sim, uma pergunta que chegou, tá? De uma pessoa que segue a gente. Quais são as opções de substituição? Existe marca de leite pronta ou não? Tem que ser feita uma fórmula. E referente ao quê? A intolerância ou a alergia? Não, a alergia. Então, a alergia à proteína do leite de gado, nós temos várias fórmulas aí no mercado disponível, que vão desde fórmula que a gente fala de extensamente hidrolisada, como eu havia dito, a proteína ela é menor. Então, a criança vai conseguir tomar esse leite e digerir. Existe também o de aminoácidos. Então, basicamente, a gente começa com a extensamente hidrolisada. Se a criança não melhora, a gente parte para o leite, né, de aminoácido, que não tem nada de proteína. Mas só lembrando, gente, que essas opções de aleitamento com fórmulas, seja hidrolisada ou a outra que a doutora falou, a gente só vai fazer quando a mãe não puder amamentar o bebê. Porque se a mãe tiver leite disponível no peito e tomar os devidos cuidados com a dieta para que ela também não passe isso para o leite. Porque passa, viu? Isso é outra dúvida que perguntam. Mas o que tem a ver? Eu tô comendo, o que tem a ver com o meu leite? Porque passa para o leite, é igual algumas medicações que a gente toma, ou creme que a gente passa para o leite, igual é a proteína do leite. Então, é por isso que a mãe também precisa restringir a dieta dela. Então, essas opções de fórmula é só para aquelas mães que realmente não vão conseguir dar o leite do peito, a amamentação. E existe até uma idade que a gente precisa dar essas fórmulas, no caso, se preciso for, ou não, ela pode ser dada long play. Normalmente, a alergia à proteína do leite de gado, como é uma doença prevalente aí em bebês, normalmente, por volta dos 2, 3 aninhos de idade, a criança se torna tolerante. Então, o que nós fazemos no consultório, dependendo da idade que foi diagnosticado a alergia, a gente introduz a fórmula. Basicamente, começar com a extensamente hidrolisada, que existe várias apresentações, né, aí no mercado. E se a criança não melhorar, a gente parte para o do aminoácido.
Normalmente, por volta de 4 a 8 semanas, tentar oferecer o leite, né? O leite de gado, que seria a fórmula que tem o leite em si, para ver a sintomatologia. Se ela apresenta sintomas, a gente suspende novamente, mantém por mais 4 a 8 semanas. Mas por volta dos 2, 3 aninhos, a criança já se torna tolerante. Porque isso é uma dúvida muito comum dos pais, achar que fica alérgica a vida inteira. Não fica. Eu ia fazer essa pergunta também, chegou de um seguidor, falou assim, olha, mas eu tô super preocupada. Ela botou bem assim, olha, eu tô super preocupada porque meu filho foi diagnosticado com a PLV, ele nunca vai poder comer nada, comer pão. Ela botou assim. Oh, meu Deus! Não, pelo contrário, vai sim. É por isso que é importante o diagnóstico correto. O que acontece cada vez mais são diagnósticos errados. Muitos, até da classe médica, confundem esse termo. Muitos chegam no consultório falando que tem alergia à lactose. E esse termo não existe. Então, a gente tem que orientar muito os pais quanto a isso, que vai melhorar, tá oferecendo todo o apoio para o pai. Hoje em dia tem várias receitas aí sem leite de gado. Eu tenho pacientes que fizeram festinha de 1 ano da criança com tudo isento de proteína do leite de gado. Então, porque isso também é super importante. Eu ia falar no final, mas já que tu falou de festinha, eu vou falar. As mães que têm os filhos com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca tem que tomar muito cuidado em escola. Todo mundo na escola tem que estar bem informado, porque às vezes o coleguinha faz aniversário. Aí tem uma festinha na escola. E aí a mãe, não é por mal, a mãe desse aniversariante faz brigadeiro, bolacha manteigada. E toda a turma come. E é muito perigoso, porque aquela criança que tem a alergia à proteína do leite, ela pode ter uma reação grave por comer um simples brigadeiro. Né? Avisar também em restaurantes. Eu anotei aqui, onde precisa recomendações. Restaurantes, viagens, escolas, festas e até visita. Às vezes vai receber uma visita em casa, chega, às vezes quer agradar, chega com alguma coisa para comer que a criança não pode. Isso mesmo. Por isso que a gente sempre tem que consultar os pais, gente, antes de oferecer algo para a criança. Porque é muito comum, né? Como você falou, às vezes vai na casa de amigos ou qualquer outro lugar que aí, às vezes um colega oferece um alimento sem saber. É verdade. Só para ter noção, a bala, por exemplo, bala tem proteína do leite de gado. Um salaminho tem proteína do leite de gado. Então é algo bem sério, né? Que a gente tem que estar aí tomando as medidas corretas. Outra pergunta que chegou aqui, ó. Provavelmente a mãe colocou assim, olha, eu fico preocupada porque eu não dou leite para o meu filho. A substituição do leite pode ser feita por outro leite ou tem algum alimento que substitui esse cálcio? No caso do alimento, né? Então, se a criança tiver já na alimentação complementar, tem vários outros alimentos que substituem o cálcio da alimentação, né? Os alimentos verdes escuros têm cálcio na composição. Se eu introduzo uma fórmula que é extensamente ou de aminoácido para essa criança e a criança já está na alimentação complementar, basicamente não tem necessidade de oferecer o cálcio. Soja, carne, verdura, legume, isso tudo pode substituir o cálcio, sim. Tudo pode sim. Mais uma pergunta aqui, ó. Na verdade, agora a pergunta é eu mesma que vou te fazer. Tem alguma vacina que não pode ser feita para quem tem alergia ou intolerância, alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose? As vacinas que nós temos no mercado, só teve uma que teve um problema aí, que é a tríplice viral, que é feita com 1 ano de idade, né? Que é proteção de cachumba, rubéola e catapora, que ela foi importada de um laboratório indiano. Então, essa sim, o pessoal da UBS, tudo estava orientando aos pais. Que se a criança tinha alergia ao leite de vaca, está procurando outra vacina, que seria a tetraviral aí oferecida nas clínicas particulares. Sim. Mas basicamente foi unicamente desse laboratório. As demais, os pais podem estar dando com total segurança que não vai apresentar sintomas. Diferente da alergia ao ovo, viu, gente? Alergia ao ovo que tem febre amarela, que não pode ser feita. Tem mais outra, não tem cá? A do ovo que não pode fazer é febre amarela e gripe? Atualmente, a gente não faz mais essa restrição, Carol. Mesmo nem de febre amarela? tendo alergia ao ovo.
A da febre amarela, o que a gente faz é, dependendo da reação que a criança teve, às vezes um choque anafilático, o que a gente pode fazer é encaminhar essa criança para o CRIO, né, que é o Centro aí de Imunobiológicos, para fazer essa vacina lá, sobre supervisão médica, tudo. Muitas vezes a gente faz a dessensibilização da vacina dando pequenas doses. Mas lembrando aos pais que a H1N1 não é contraindicada, que a vacina da gripe ela não é contraindicada aos pacientes com alergia ao uva. Não só pode, como deve tomar vacina. Deve fazer. Exatamente. Então, aqui, finalizando, mas não finalizando. Intolerância ou alergia? Dura para sempre? A doutora já respondeu que alergia, não. Que a pessoa se torna suficientemente competente aquilo ali, né? Ela vai curar. E a intolerância? A intolerância também, como ela é predominantemente em crianças mais velhas, o que a gente tem que fazer é realmente ir monitorando. O que é muito comum nas crianças mais jovens, nos lactentes, é a intolerância secundária. Como é que isso ocorre? Geralmente a criança tem um quadro viral, que a gente fala aqui que é uma enjeca, que é uma gastroenterite viral. E após essa diarreia, a criança desenvolve uma intolerância, mas ela é secundária. E aí eu sempre oriento os pais que normalmente entre 3 a 4 semanas os sintomas melhoram. Então a gente tem que ter muito cuidado, Carol, a respeito disso, porque inclusive tem uma pergunta aqui que é justamente sobre isso, ó. A Angélica falou assim, ó: às vezes ocorre de logo depois de tomar o leite com achocolatado em pó, da diarreia. Isso seria intolerância à lactose? Não, o que a gente também fala da intolerância à lactose é que ela é dose dependente. Quanto mais alimentos que eu ingiro que tem lactose, o paciente pode ter. Então, às vezes, com um copo de leite, um biscoito, ele não vai ter. Mas se a criança, dependendo, tem uma deficiência aí parcial. Se ela ingerir o leite ou outros derivados, ela vai apresentar os sintomas. Perfeito. Isso não quer dizer que ela tem a deficiência, entendeu? Deixa eu ver uma outra aqui. Gente, eu tô correndo aqui as perguntinhas que colocaram aqui nos comentários, porque às vezes passa muito rápido e não dá tempo da gente ler. Mas eu vou tentar ler todas, tá? A Luzia perguntou assim, ó: minha filha de 2 anos tem intolerância à lactose e foi diagnosticada ainda bebê. Ah, ela fez um comentário só, nem foi uma pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, cá. Minha bebê de 1 ano e 5 meses, APLV não mediado, paciente da doutora Karine. Ah, tô morrendo de medo de fazer a TPO, o teste de provocação oral, né? E ele voltar a sentir sintomas. A Thaísa falou isso. Infelizmente, as mães, bebês alérgicos, eu sei que sempre geram medo, porque principalmente naquelas crianças que já tiveram manifestação graves. E aquilo que eu falo para eles, é uma doença, né? Uma alergia, quer dizer que ela vai se tornar tolerante. E quando é não IgE mediada, que muitos pais já saem do consultório e já craques, né, nessa terminologia, a criança não vai ter sintomas graves. Os sintomas são gastrointestinal. É diarreia com sangue. E o grande problema é a mãezinha cada vez mais ter medo e não fazer o teste de provocação. Que aí sim a criança pode se tornar alérgica por mais tempo. É verdade. A doutora Karine é super experiente nisso, então não fica com medo. Pode confiar no que ela está dizendo que vai dar certo. A Lu falou assim, ó: quem tem alergia à proteína do leite da vaca pode ter dermatite devido à alergia? Isso também é uma dúvida muito corriqueira dos pais. Lembrando que eu só associo a alergia à dermatite atópica, não só alergia à proteína do leite de gado, como as demais alergias alimentares, naquelas crianças que têm manifestação de moderada a grave. Porque os principais fatores da dermatite atópica não é o alimento. Existem vários outros fatores que nós sabemos, que é o ácaro. Exatamente. Então, a gente só pensa em dermatite atópica com a piora dos alimentos. Outro dia eu até gravei uma live sobre dermatite atópica e uma das mães perguntou isso, a respeito da alimentação, se desencadeava. Eu dei exatamente essa mesma resposta. Aí a Lu até continuou aqui, ó, essa mesma pessoa que está nos assistindo. Meu filho teve alergia quando mais novo, fez a dieta e depois de maior voltou a tomar leite e teve crise de dermatite. Será por causa do leite? Ah, então é isso que a doutora Karine acabou de nos responder.
Não, Deixa eu ver se basicamente tem mais não. alguma aqui. Gente, para quem está chegando agora e quiser fazer pergunta, coloca ali naquela caixinha que tem um pontinho de interrogação. Já tem bastante, viu, Cada? Daqui a pouco a gente começa a responder elas. Doutora, minha filha. Deixa eu ver o que ela botou aqui. Tem 16 meses, 8 quilos. Apenas quero desmamar. Só que ela não aceita a fórmula. Posso deixar só com refeições? Tem 16 meses, pelo que eu entendi. 1 ano e 4. Basicamente, o leite ele é primordial na dieta da criança até os 2 anos de idade, né? Que a gente fala o termo aí lactente. O que a gente pode estar fazendo é dar algumas preparações que tenham leite. Muitas vezes elas não vão aceitar outras fórmulas. Como a criança já está se alimentando bem, uma dieta aí praticamente igual do adulto, que a partir de 1 ano é a dieta da família, Uhum. o que a gente pode tentar é fazer preparações com leite, vitamina, para ver se a criança aceita melhor. Isso, perfeito. Acho que isso mais ou menos respondeu a próxima pergunta que tem aqui, ó. A partir de que idade devo sair da fórmula? No caso da minha filha, Enfagrow e trocar para o leite integral da fazenda. Ela não tem alergia ou intolerância. É isso que tu acabou de responder, né? Isso Quando é a mesmo. idade que entra na dieta da família mesmo. Mas assim, o que a gente orienta é a fórmula. Hoje em dia tem várias opções no mercado. Só um lembrete, o leite de gado, gente, Acho que a doutora Karine deu uma caída. Vamos esperar. ele é um Karine, leite. Voltou? voltou. Só tendo um lembrete novamente, cara, o leite de gado, comparado às outras fórmulas, ele é um leite pobre. Ele é um Uhum. leite com excesso de Nossa, isso é super proteína. importante de falar. Exatamente. Ele é um leite com excesso de proteína que pode dar uma sobrecarga renal no risinho da criança, com excesso de cálcio também, que pode haver uma sobrecarga renal. Ele entra aí a partir de 2 anos de idade, mas se a mãe tem condições de administrar, de oferecer outro leite para a criança, que a gente fala das fórmulas infantis, ou os compostos lácteos, pode dar para uma idade até maiorzinho. Tem composto aí que é oferecido até os 5 anos de idade. Então, é algo que eu sempre oriento aos pais. Se tem condição de dar algum outro leite, mesmo a partir dos 2 anos, eu não oriento dar um leite de gado, para dar Sim. realmente alguma outra fórmula. Mais uma pergunta que tinha chegado antes, ó. Meu filho parou de beber leite aos 3 anos. Tem problema? Querendo ou não, a Nenhum, partir né? dos 3 anos, ele vai ingerir outros alimentos que tem leite. Não vai ser basicamente leite. Vai ter queijos, vai ter iogurte. Então, o importante não é mais o leite. E aí, os Uhum. derivados de leite que a criança também vai estar ingerindo. Perfeitamente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu tinha anotado. Duram para sempre. Ah, outra pessoa que mandou aqui, ó. E manteiga? Se pode comer manteiga? No alérgico, Ela não não entendi a especificou. pergunta. Quando a gente tira a dieta da mãezinha, por exemplo, aquele bebê que tem aleitamento materno, a gente tira tudo de leite e derivados. O derivados é o quê? É o iogurte, é a manteiga, é o bolo que tem leite, é o biscoito que tem leite. Quando eu já fiz o teste de provocação oral naquela criancinha maior e que eu já posso dar manteiga, aí sim pode ser oferecido. Mas não pode leite e nem derivados. E tu tem alguma ordem assim do que tu começa a orientar no consultório para os pacientes? Se eles começam realmente com derivado para quem vai começar a introduzir ou não? Já começa com leite direto? Tem alguma Até preferência? Normalmente, a criancinha maior, que é quando a gente vai fazer a provocação oral, que é o mais comum, aquela criança que já está se alimentando, já está na alimentação complementar, nós começamos pelos bakes. Então, a gente orienta com alimento de menor quantidade de leite. Por exemplo, o biscoito passatempo. Tem leite na composição, mas a Nossa, quantidade. faz tempo que eu não como esse biscoito, hein? Eu adorava quando eu era criança, passar tempo. Então, a gente começa com ele, que é muito comum, e vai oferecendo todo dia um biscoitinho para a criança. Se a criança teve sintoma, a gente interrompe tudo. Uhum. Interrompe e aguarda aí mais entre 4 a 8 semanas para fazer de novo a provocação oral. Se ela tolerou o biscoito passatempo, o próximo passo é o bolo. Então, a gente orienta a fazer um bolo com 200 ml de leite. Todo dia vai dar uma fatiazinha de bolo. Tolerou o bolo, a gente vai para a panqueca.
tolerou a panqueca, o pão de queijo e depois o leite. Se qualquer uma dessas fases a criança manifestar os sintomas, a gente interrompe e volta a provocar novamente entre 4 a 8 semanas. Lembrando, e a orientação da provocação é diária, tem que comer todos os dias. Exatamente, todos os dias a gente oferece. E só lembrando algo, Carol, que assim, isso a gente faz para as crianças que têm alergia não IgE mediada. Uhum. As crianças que apresentam a IgE mediada, ela pode ter o choque anafilático, que leva a criança a óbito, que é uma reação alérgica grave. Então, isso deve ser feito em ambiente hospitalar, que vai estar monitorada, tudo direitinho. Até falou agora IgE mediada de antialérgico. É outra pergunta, eu tinha deixado para o final, mas já que tocou, vou fazer. Se já eu tenho alergia, eu posso tomar antialérgico? Então, o antialérgico, no caso, pensando na IgE mediada, se por acaso a mãe deu acidentalmente, o que pode apresentar é a urticária. A urticária, que são placas vermelhas no corpo da criança, é extremamente pruriginosa. Pode dar um antialérgico? Pode. Para melhorar a coceira. Mas, normalmente, elas vão melhorar entre 24 a 48 horas. O tratamento mesmo é a retirada. Mas não adianta, tá, gente? Tomar... eu sou alérgica. Então, eu vou tomar um antialérgico para ir na festinha de aniversário do amiguinho. Não faça isso, é muito perigoso. Não deve ser feito. Não pode ser feito. Exatamente. Uma que escorreu aqui, ó, da Grazi. Meu filho tem 5 anos, tem intolerância e sente muita fome. Pode ter algo relacionado? Não, não tem nada relacionado. O que poderia ter relacionado seria o sintoma. Se tivesse tomando aí algum alimento com lactose, acidentalmente. Isso. Mas a fome relacionada à intolerância à lactose não tem nada desse nada a ver. Ele deve ser gulosinho mesmo, igual eu. Eu tô nessa quarentena, nunca vi que fome que eu tô. Janaína botou assim, ó. É normal beber com a PLV não mediada, ter baixo peso e baixa estatura? O bebê tem 16 meses, 8 quilos e 73 centímetros. Então, é uma dúvida também muito comum. Lembrando que a não IgE mediada, gente, os sintomas são gastrointestinal. É aquela criança com bom ganho de peso, está crescendo normalmente e vai ter, basicamente, presença de fezes com sangue e muco e muita cólica. É aquele bebê irritado. Mas não vai acarretar perda de peso e também não vai comprometer a estatura da criança. Então, tem que estar investigando outras doenças. Por exemplo, que é muito comum, Carol, é a doença celíaca, né? Que é a intolerância ao glúten, que pode levar a baixa estatura e o baixo ganho de peso. E também tem que ver assim, né? Baixa estatura e baixo ganho de peso precisa acompanhar a curva de crescimento da criança. Exatamente. Porque a baixa estatura e o baixo peso não é comparado a outras crianças, é comparada a ela mesma. Se ela estiver crescendo, acompanhando a curva de crescimento e peso, não significa que, mesmo ela sendo menor ou menos pesada que outras crianças, ela seja uma criança com baixa estatura ou baixo peso. Exatamente. Sempre tem que estar acompanhando, né, gente? Esse é o ideal, estar acompanhando com o pediatra para ver se realmente isso equivale ao baixo peso ou não. Isso mesmo. Cá, tem 10 perguntas na caixinha de pergunta. Posso começar a fazer? Vamos sim. Então vai lá. Eu coloco e aí tu consegue ler aí desse lado, tá? Eu vou só ler porque eu vou ler em voz alta, porque como esse vídeo vai também pro canal do YouTube, lá não aparece. Então eu vou ler em voz alta, mas aí tu consegue enxergar aí também, tá bom? Perfeito. Ó, vamos lá. Quais os sintomas da PLV? Meu filho, quando tinha alergia, era só na pele, nunca teve outro sintoma. Pensando só de sintomatologia de pele, normalmente não vem um sintoma isolado. Como a mãe referiu, quando é IgE mediada, vai dar tanto sintomas de pele, que é a urticária, mas vai ter outros sintomas também. Então, sintomas gastrointestinal, com diarreia, com vômito, chiado no peito. Então, tem que ver realmente se isso é uma PLV. Que, infelizmente, tem muitos Sabe que eu atendo muito paciente em consultório que chega com alergia e ele já chega dizendo, olha, nada a ver com leite, mas já chega dizendo, doutora, eu tenho certeza que é a carne de porco. Coitado do porco, né? O porco tá ligado. Aí eu pergunto assim, olha, mas e quando come feijão? Tempera com bacon? Ah, tempera. E aí tem? Não, com bacon eu não tenho. Gente, para de culpar o porco por tudo. O porco não é tão vilão assim. É verdade. E uma outra dúvida que a gente sempre tem que orientar os pais, Carol, é o seguinte: é muito comum, como você falou, além de falar que chega no consultório falando que tem alergia, eles virem com exames. Vem com o exame aí alterado para um monte de coisa, soja, milho, camarão, amendoim.
E aí, quando a gente pergunta para o paciente se tem sintomas, ele fala que não. Sim, eu vou contar uma história até engraçada sobre isso. Eu atendi, fiquei com uma Ah, dó, gente. Eu ri porque eu não ri porque não podia, mas me deu vontade. Mas aham. depois eu acabei até rindo, porque eu fui explicar para o paciente e me deu vontade de rir. A mãe chegou e falou assim: doutor, eu vim com esse exame aqui, mas eu preciso de uma luz, uma esperança. O que o meu filho mais gosta na vida é de tomar Toddy. E aí ele fez esse exame que deu que ele é alérgico ao cacau. Aí eu perguntei, mas quando ele toma o Toddy, ele tem alguma coisa? Não, ele tomou Toddy a vida inteira, nunca teve nada. Falei, então, mas a gente não leva em consideração o que deu o exame, a gente leva em É. consideração os sintomas. Se ele a vida inteira tomou e nunca sentiu nada, continuou tomando, vai ser feliz? Não, é isso mesmo. Então, quando o exame ele dá alterado, a gente fala que o paciente ele é sensibilizado. Pode ser que em algum momento da vida ele desencadeie o processo alérgico, pode ser. Mas pode ser que também ele vai ficar com Sim. esse exame alterado e nunca vai ter manifestação clínica. É como se fosse uma interpretação de exame de vacina, por exemplo. Exatamente. Vamos ver outra aqui. Deixa eu colocar. Hum. Meu filho tem a PLV e com 3 anos voltou a tomar leite. Agora está com... Ah, acho que essa aqui a gente já respondeu. Eu tinha lido nos comentários. Esse aqui é a mesma. Ah, ela botou várias vezes a mesma. Peraí, cara, que eu tô vendo aqui. Não? Pronto. Essa aqui a gente falou no início da live, mas acho que era legal repetir. Quais são os sintomas mais comuns para o intolerante? Então, os sintomas, como eu havia dito, é exclusivamente gastrointestinal. O paciente vai ter cólica, distensão abdominal e diarreia. Pode também ter ou não vômitos, mas são exclusivos do trato gastrointestinal. E para esse paciente que é intolerante, vamos supor, ele sabe que ele vai ter uma festa de aniversário. Existe alguma coisa que ele pode fazer pré-festa para que ele possa comer, de repente, alguma coisa que vai ter lá? Existem alguns medicamentos que a gente dá, que é uma enzima, né? Que é a lactase, que é aquele pacientezinho que vai numa festa, tudo, e quer ingerir os alimentos, que normalmente ele toma de 1 hora a meia hora antes do evento, que aí vai quebrar. Uhum. Porque a intolerância, ela é dose dependente, Carol, como eu te falei. Às Isso. vezes, uma fatia de bolo não tem, mas vai no aniversário, vai comer docinho, vai comer salgado, então vai ter os sintomas. Então, pode estar tomando essa enzimazinha que a gente prescreve para não ter os sintomas. Perfeito. Mas assim, gente, não é que tu vai estar tratando ou curando a doença, tá? Isso é só Exatamente. assim um caso específico que a pessoa sabe que vai se expor a algum alimento que contém ali a lactose, se ela for intolerante, e aí ela pode fazer uso dessa medicação. Não é para ficar tomando, não é um tratamento que a gente usa o comprimido todo dia. É isso mesmo. Mais uma. NP. Minha filha de 9 anos está sentindo cólicas quando tomo leite, mas derivados não. O que pode ser? O leite, como eu havia até falado, é dose dependente. O leite, por ser in natura, ele vai ter maior teor de lactose. Quando eu vou fazer um bolo ou qualquer outro alimento, o teor de lactose não é o mesmo do leite. Então, pode ser que ela tenha uma intolerância à lactose, que é dose dependente. Ela tomou um copo de 300 ml, ela teve sintoma. Mas ela comeu uma fatia de bolo, ela não teve. Então, é Isso, basicamente por causa da concentração da lactose. exatamente. Então, quanto mais se tu for uma pessoa intolerante, quanto mais ingerir, maior a chance de ter algum sintoma mesmo. Eu vou ler uma que está rolando aqui nos comentários. Uma pessoa já em fase adulta pode começar a ter intolerância? Você é mais, nem Pode é de sim, pediatra, né? cara. Mas pode, gente. É. Pode sim. Não, pode. A intolerância ela é uma doença comum em pacientes adultos e crianças velhas. O bebê, praticamente, esse termo nem existe na parte dos bebês. O que acontece mesmo é que a mãezinha dá a fórmula e a fórmula tem muito lactose. E o bebê não consegue degradar toda essa lactose. Mas a intolerância é predominantemente em adultos. Em adultos. Ó, mais uma pergunta aqui. A partir de quantos anos? É isso que a doutora Karine acabou de responder. Na verdade, é muito pouco comum em criança, mas vamos fazer aqui, ó. A partir de quantos anos pode tomar a lactase? Minha filha tem 2 anos, pode tomar. Primeira coisa que eu já vou responder, tem que ver se ela é intolerante ou se ela é alérgica. Exatamente, porque às vezes a criança é alérgica e não vai poder tomar. Então, a gente tem que realmente saber
qual que é o diagnóstico da criança. Exatamente. Não pode fazer essa confusão de diagnóstico, isso é muito perigoso. Mais uma, doutora, a minha bebê estava tolerando via leite materno. Será que é isso que ela quis dizer mesmo? Eu estava comendo de tudo. Agora começou a reagir de novo. Isso acontece? Sendo alergia à proteína do leite de gado, acontece sim. Como é uma doença que vai normalmente ficar tolerante por volta dos 2 a 3 aninhos de idade, o que acontece é basicamente isso. A mãezinha tirou o leite derivado da dieta, fez uma provocação oral, que é voltar a ingerir o leite e derivados, e a criança ainda não se tornou tolerante. Então, pode ser que é o que é o mais comum acontecer, é a criança ainda não se tornar tolerante numa idade aí mais jovem. A pessoa de idosa é mais certo de comprovar a intolerância à lactose e fazer exame de vez em quando? O que ela quis dizer com isso, será? Se tem que fazer exame de vez em quando? Assim, pessoal, a gente não pode confundir que para ter intolerância à lactose, que é realmente comum na idade adulta ou até mesmo nos idosos, o paciente tem que ter sintoma. Não adianta eu fazer um exame se eu não tenho sintomatologia. Pode ser que você faça o exame e mostre lá que você tem intolerância. Uai, doutora, mas eu como de tudo e não tenho nada. Então, a gente tem que relacionar a clínica com o exame. Eu tenho Exatamente. sintoma. Fiz o exame, deu alterado, realmente você tem uma intolerância à lactose. Eu não tenho sintomas. Fiz o exame, deu normal, você não tem intolerância à lactose. Exatamente. Uma vez a minha avó tem quase 100 anos, 90 e tralalá. E ela todos os dias, desde acho que sempre, a vida inteira dela, de manhã café com leite, à noite o cafezinho com leite. Aí ela chegou no médico, eu acredito que ele tenha pedido um teste oral de tolerância à lactose para ela, que deve ter dado alterado. Suspendeu o leitinho com café da minha avó. Eu falei, vó, mas tu sente alguma coisa quando toma? Não, mas o médico mandou. Eu falei, não, vó, pelo amor de Deus, volta a tomar o teu café com leite. Se não acontece nada, não tem por que parar. Infelizmente, isso é muito comum. Eu nunca esqueci, cara, uma vez no ambulatório lá em São Paulo, o Márcio estava comentando que atendeu uma criança que supostamente foi taxada com a PLV. Segundo ele, a criança chegou desnutrida no consultório, porque a mãe basicamente tinha tirado tudo, né, da dieta, por orientação aí do médico, e chegou desnutrida no consultório. Tanto que essa criança foi até encaminhada lá para Campinas, para o laboratório, para a clínica da Ariana, né? Para acompanhar, ficou acompanhando com eles lá. Complicado isso, né? Vamos ver mais uma aqui, ó. Minhas filhas estão tendo dores abdominais após ingerir leite, somente agora, que são adultas. Ela fez uma afirmação. Acho que ela quer saber de repente se ela pode ser intolerante ou alguma coisa do tipo. Pode ser? Não, a intolerância às vezes tem que pesquisar. Carol, só voltando em algo aí que é muito importante a gente falar para os pais e até mesmo adulto, que a alergia à proteína do leite de gado, ela pode acontecer na primeira exposição, como também na 10ª exposição. Mas não é comum naquela criança que já chega no consultório com 9 meses, já está uso de fórmula desde o mês de vida, e a mãe acha que a criança tem alergia depois de 9 meses. Não, gente. Ela vai acontecer logo após as primeiras manifestações. Não é uma doença que é uma alergia, quer dizer, depois de 9 meses da criança já está ingerindo leite. Perfeitamente. Muito bom. Bom lembrar. Olha, o meu pai colocou aqui, ó, e a tua avó continua tomando cafezinho com leite. Viu? Ainda bem, seguiu a orientação da neta, então. Vamos lá. Tem alguma diferença entre os tipos de leite desnatado, integral ou semi em relação aos sinais clínicos? Deixa eu ver se eu consigo ler toda essa pergunta aqui. Tem diferença? Não tem, gente. Todo leite, independentemente se ele é leite de gado, se ele é integral, semi-desnatado ou desnatado, ele contém a proteína do leite de gado. O leite que não contém a proteína do leite de gado seria um leite de soja, leite de arroz, de amêndoas. E só lembrando, Carol, que a gente não pode ingerir esse leite, que é algo muito comum também dos pais quererem dar para a criança um leite aí de amêndoas. Importante, legal. Exato. Ou se não, um leite de arroz. O único leite de arroz que a gente pode dar para a criança, que ele é uma fórmula, ele foi lançado não muito tempo aí no mercado, que é o Novamil Rice. Ele é um leite que a composição dele é de arroz.
Porém, todos os outros nutrientes, de proteína, de vitamina, têm iguais aos outros. Esse sim pode. Mas esses de caixinha que compra, não pode oferecer para criança. Perfeitamente. Gente, a doutora Karine está falando leite de gado, com D, não gato. Falou assim, mas Não, a de minha filha nunca tomou gado. leite de gato. Não, gente, é gado, vaca. Gado, é gado. Gado. Acho que entenderam de falar leite de gato. Não, gente, é Não, é gado. gado, gente. Gado. Vaquinha. Faz mu, não miau. Vamos lá. Já ocorreu comigo tomar leite de vaca com achocolatado Nescau e logo depois de comer, de ocorrer diarreia. Não ocorre sempre que tomo. O que se... Não consegui ler até o final. Acabou a pergunta Também no não. o que se. O que será? Deve ser que ela está perguntando, né? Volta Eu a acho que é pergunta aquilo que a aí, doutora você já explicou. Às vezes é a dose do leite, né? Se toma se muito, tomar às vezes alguma... pode dar alguma Isso. indisposição. Ela tomou mais, e um dia tomou menos, outro dia ela tomou maior quantidade, e aí pode apresentar os sintomas. Perfeito. Tem mais aqui, cara. Não acabou. O pessoal acho que gostou. Luana ainda toma fórmula. Ela já está com 2 anos e 8 meses. Acabo dando para evitar de dar café com leite ou Nescau. Não tem problema, né? Luana ainda toma fórmula, já está com 2 anos e 8 meses. Acabo dando... Evita dar café, você entendeu essa pergunta? É que eu acho que ela tá perguntando se tem problema ela continuar na fórmula. Ela ainda não substituiu as fórmulas por leite de comum, por leite de vaca. Ela tá perguntando se tem problema ela continuar na fórmula ou não. Não, não tem problema nenhum. Como eu havia dito, tem fórmulas aí, tanto fórmulas quanto composto lácteos, que podem ser dados até os 5 aninhos de idade para a criança. Perfeito. Cá, mais alguma consideração que tu queira fazer? Um Não, resumão, quem basicamente. sabe, de tudo? Como? Um resumão? Então o que a gente tem que frisar aí aos pais? Que alergia, infelizmente, é uma das queixas mais comuns, tanto na ida ao consultório de pediatria como de alergologia, e que a gente tem que ver, basicamente, os sintomas da criança. Uhum. Não posso tratar exames, eu tenho que ver a manifestação que a criança tem. Se tem manifestação que é realmente compatível com leite, o que a gente pode estar fazendo é tirar o leite, depois introduzi-lo novamente para ver se a criança vai ter sintomas. Caso não tenha sintomas com leite, nem manifestações tardias, essa criança não tem uma alergia. Uhum. E que a intolerância é algo comum mais de crianças velhas, não é do bebê, pessoal, e em adultos. E que normalmente ela é relacionada com a quantidade que eu dou para a criança ou para o adulto. Se eu tomo muito leite, derivados, eu vou ter sintomas. Se eu não tomo, normalmente eu não vou ter sintomas. Perfeito. A gente vai cair, viu, Cá? Nosso tempo está se esgotando. Tá, né? Tá. Pessoal, só finalizando aqui então. Essa live vai ficar salva no canal no IGTV da Doc Saúde. Tá? Depois, se tu quiser pegar, ela também vai para o YouTube. Perfeito. Depois, quando finalizar, eu te mando, quando subir, eu mando qual vai ser o link para te poder compartilhar, de repente colocar em algum canal que tu tenha também. Ótimo, se os pacientes também, quem estiver nos assistindo, ficarem com alguma dúvida, quiserem enviar alguma pergunta, manda aqui pra gente, a gente entra em contato com a doutora Karine. A doutora Karine, infelizmente, mora... É no Tocantins, cara, que tu mora? Isso, no Tocantins. Muito longe da gente que mora aqui em São Paulo. A gente queria ter ela aqui pertinho, porque ela é maravilhosa. Mas não dá, né? Não dá para ficar vindo sempre. Mas foi um grande prazer falar aqui contigo, Ká. Adorei que tu pôde participar. Foi super esclarecedor, porque essa dúvida sobre essas duas doenças chegam quase todo dia no nosso consultório de dermato e também de alergo, né? Porque os pacientes também confundem qualquer coisinha que tem na pele, já acha que pode ser alergia. E nem sempre, né? A manifestação ela é mais gastrointestinal mesmo. Olha, obrigada, tem gente falando aqui, olha, nem deixa ela no Tocantins. São teus pacientes, com certeza. Quero agradecer pelo convite aí. Acho que é algo, né? Como eu te falei, uma queixa muito comum no consultório de pediatria, de alergologia. E que nós possamos fazer outras lives, né? Com certeza. A Gabi tá aqui, ó, nos assistindo. Mandou coraçõezinhos e palminhas.
Beijo, Gabi! Cá, então era isso. A gente vai cair mais alguns segundinhos. Fica com Deus e um beijo a todos aí. Obrigada, Beijão. gente, por estarem Beijo. aqui. Beijo. Tchau, tchau.